chegou a essa casa um projeto de lei 2274 do Executivo Estadual, do governador Romeu Zema. Esse projeto ele passou no mês de dezembro pela Comissão de Constituição e Justiça. Na semana passada, esse projeto ele foi aprovado nessa mesma comissão e, em breve, passará por comissões temáticas, estará para ser votado no plenário. Mas nós pedimos essa audiência pública, é a primeira das audiências públicas para se debater esse tema. Nós aprovamos também, na última terça-feira, um requerimento para uma audiência pública com o mesmo tema na Comissão de Participação Popular. É bom lembrar que esse projeto ele altera uma lei, a Lei 18.309 de 2009, que instituiu a ARSAI, a Agência Reguladora de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais. Deputada Beatriz Cerqueira, deputado Roberto Andrade, deputada Ana Paula, os demais que estão presentes aqui nesse espaço, alguns assessores diretos de determinados colegas aqui dessa casa, talvez nós estejamos diante de um dos projetos mais democráticos da história dessa Assembleia. Eu procurei analisar a história desse projeto mencionado, 18.309 de 2009, que foi debatido por todo o interior, que foi debatido aqui na região metropolitana com vários personagens, com vários atores, e esse projeto recebe, então, uma possibilidade de alteração. O ponto fundamental que eu trago em relação ao projeto e seu impacto direto em todos os municípios mineiros já se encontra no artigo 1º da redação do projeto original, o 18.309. Artigo 1º. Os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário serão prestados com a observância das normas estabelecidas nesta lei. Portanto, alterações mais significativas em relação à alteração da lei, ressalvadas aquelas exclusivamente direcionadas à autorregulação da ARSAI, possuem impacto direto na prestação do serviço de água e esgotamento sanitário de todos os 853 municípios de Minas. Inclusive, aqueles municípios que não são regulados pela ARSAI. Assim, a presente análise, que aqui eu farei, levará em consideração o atual contexto normativo, especialmente após a aprovação, que está sob júdice, diga de passagem, do novo marco regulatório do saneamento, criado a partir da Lei 14.026 de 2021. Para ser didático e para ser sucinto, faremos aqui análise da proposição por assuntos que nela são tratados. Primeiramente, o contexto do novo marco regulatório do saneamento. A principal alteração, que tende a gerar impacto direto na proposição aqui analisada, é a do artigo 10 da Lei 14.026 de 2021, que assim dispõe. Artigo 10. A prestação dos serviços públicos de saneamento básico por entidade que não integre a administração do titular depende da celebração de contrato de concessão, mediante prévia licitação, nos termos do artigo 175 da Constituição Federal, vedada a sua disciplina mediante contrato de programa, convênio, termo de parceria ou outros instrumentos de natureza precária. Chama a atenção da população que essa novidade impõe que aqueles municípios que não possuem suas autarquias, como, por exemplo, a SAAI, ou mesmo os departamentos de água e esgoto, deverão promover concorrências públicas, ou seja, licitação, para que esse serviço seja explorado pela iniciativa privada. Vou repetir didaticamente o que pode acontecer. Municípios que possuem autarquias municipais se verão obrigados
a iniciar um processo licitatório de entrega da concessão desse serviço. Aqueles contratos antes firmados entre municípios e Copasa, por exemplo, deixarão de existir. E a Copasa, caso tenha interesse em continuar prestando seus serviços, deverá participar da licitação em igualdade de condições com as empresas privadas. Dessa forma, o papel da ARSAI, a partir do novo marco regulatório, não será apenas de fazer a regulação dos serviços de água e esgoto, dos contratos da Copasa e do SAAI ou DEMAI, que não estão vinculados às agências reguladoras regionais ou consorciadas. A ARSAI passará a regular todos os contratos entre os municípios e as empresas privadas vencedoras dos processos licitatórios realizados por esses municípios. Portanto, a atuação da ARSAI será muito fortalecida, especialmente porque deve ser encaminhado para a Assembleia Legislativa, nos próximos dias, um projeto que prevê, e aí eu chamo a atenção, acho que a gente tem que debater isso nessa audiência, a regionalização do saneamento básico em nosso Estado, com impacto direto nas agências reguladoras regionais e nas tarifas aplicadas aos usuários. Outro ponto importante, o artigo 1º desse projeto de lei 2274. Os princípios e diretrizes servirão para todos os municípios do Estado de Minas Gerais, regulados ou não pela ARSAI. Dentre alguns pontos, aqui temos 2 que merecem especial atenção por parte dessa Assembleia, porque irão impactar diretamente a vida dos consumidores, inclusive com a obrigação de adesão, pasmem, adesão compulsória aos serviços, e aqui deve ser levado em consideração algumas particularidades regionais. A presença aqui da possibilidade de correção das tarifas de acordo com a inflação. A primeira delas, a alteração do inciso 7 do artigo 2º, que altera a ideia de modicidade das tarifas. Essa modicidade, prevista na redação anterior, prevê que haja o reequilíbrio econômico-financeiro do ajuste de tarifas. Pois bem, esse reequilíbrio, claro, deve-se a uma necessidade de sustentabilidade econômico-financeira do serviço local de saneamento básico, que deveria, via de regra, ser gratuito, já que se trata de um direito fundamental, garantido, inclusive, por leis internacionais. No entanto, a doutrina criou a expressão modicidade tarifária, como sendo associada a um direito subjetivo do cidadão, que, ante a incapacidade do Estado de fazer cumprir todas as suas necessidades fundamentais, terá direito, vejam só o perigo disso, a uma tarifa que será, deputada Beatriz Cerqueira, rateada entre todos os usuários, mas que não sirva como forma de enriquecimento por parte do Estado ou dos concessionários do serviço público. É brincadeira. Assim, o reequilíbrio econômico-financeiro das tarifas se dá a partir da ideia de modicidade tarifária, ou seja, o aumento nessas tarifas deve se dar dentro daquilo que é necessário à manutenção e expansão da oferta dos serviços de saneamento. De maneira desavisada, podemos crer que não se trata de alteração significativa. A lei, ela é discreta nesse sentido. No entanto, embora a proposta mantenha a ideia de modicidade tarifária, ela acrescenta que o reequilíbrio econômico-financeiro agora está relacionado à prestação dos serviços. Assim, por exemplo, poderá ser permitido o reajuste tarifário sob o argumento do direito da empresa privada contratada de ter o reequilíbrio do contrato administrativo de concessão, ou mesmo em uma PPP, uma parceria público-privada, de acordo, por exemplo, com a correção dos índices de inflação. Senhoras, senhor deputado, abre-se margem para aumentos tarifários de acordo com a inflação. Pensemos nessa inflação galopante que nós vivemos atualmente. A pergunta que eu faço: será justo permitir
que sejam passados para os consumidores as perdas inflacionárias nas tarifas de água e esgoto. Outro ponto importante que eu alerto acerca desse projeto de lei: a obrigatoriedade de adesão à rede pública disponível. Por ser um direito fundamental, claro que deveria ser gratuito, mas diante da realidade brasileira e das fortes desigualdades sociais, sabemos que isso seria utópico. Pelo projeto, preste atenção nisso. Me dirijo à população de Minas Gerais, sobretudo aos mais pobres, sobretudo àqueles que se encontram nos rincões desse estado, na zona rural, no entorno das nossas cidades. Pelo projeto, estamos obrigando a todas as pessoas que eventualmente possuam fossas sépticas ou fazem captação direta de água por meio de cisternas ou poços artesianos a aderir à rede pública de água e esgoto. Quem faz um projeto desse está desconectado da realidade desse estado e não tem empatia nenhuma com os menos favorecidos. Assim, justamente, agora em que se abre margem para a exploração desses serviços pela iniciativa privada, embora não haja obrigatoriedade na lei federal, estamos inserindo na legislação mineira a obrigatoriedade de adesão de todos, ainda que possuam outorga na captação de água, ainda que possuam licenciamento de fossas, a aderir à rede pública, agora privada, de água e esgoto. Trata-se de algo a ser pensado por esta casa. Outro ponto importante: a verificação dos instrumentos de medição do consumo, no artigo 2º desse projeto de lei. Atualmente, toda vez que um usuário tem a suspeita fundada de que seu hidrômetro está com defeito, e por isso apresentando um consumo diferente do que realmente foi utilizado, ele poderá solicitar a verificação gratuita desse hidrômetro. Pela proposta legislativa aqui presente, essa verificação gratuita somente poderá acontecer de acordo com uma futura resolução. Está em xeque aqui direito básico do consumidor. Essa alteração é extremamente perigosa, porque a Assembleia estaria entregando para a Arsai um cheque em branco, mas o titular desse cheque se chama consumidor final. Outro ponto: a infiscalidade da Arsai e a ampliação de competências, no artigo 3º. Arsai e regulação de energia a gás. A pergunta que eu faço: privatização à vista? O primeiro aspecto é a ampliação monstruosa das competências da Arsai, que pela proposta deixa de ser uma agência reguladora de água e esgotamento sanitário, também passará, pasmem, a ser uma agência reguladora de energia e gás canalizado. Sabemos que existem sérios problemas relacionados à ANEEL, à ANP. A questão é saber, primeiramente, qual a real intenção em se ampliar as competências da Arsai para além da regulação do saneamento. Será isso parte do projeto de desestatização para a venda da Gasmig e da CEMIG? A CEMIG de novo aqui. Inclusive, acabei de apresentar agora um requerimento para questionar o que estão fazendo em relação ao Conselho da CEMIG e os altos salários que estão sendo pagos em tempos de pandemia. Fecha parênteses. A partir dos novos princípios, então, a variação tarifária da energia e gás levará em consideração a modicidade tarifária? Ou a modicidade meramente formal, mas que permite o reequilíbrio dos contratos? Qual interesse há de fato no projeto aqui apresentado? São questões que merecem ser debatidas nessa reunião. A razão pela qual se está incluindo novas atribuições à Arsai e ainda ouvir se esta tem condições técnicas para assumir essa responsabilidade. Outro ponto, deputado Roberto Andrade, deputada Laura Serrano. A Arsai vinculada à vice-governadoria. A legislação atual vincula a Arsai à SEMAD, por estar vinculada à secretaria cuja direção é de um secretário que é um agente político.
No entanto, na estrutura da SEMAD, existem vários órgãos técnicos que podem garantir o apoio na tomada de decisões e ampliar a capacidade técnica operacional da agência a partir do compartilhamento de informações, de estudo, de pessoal preparados para isso. Qual a vantagem da vinculação à vice-governadoria? Sabemos da importância do vice-governador e, sobretudo, da sua representatividade política, que muitas vezes foi fundamental na aprovação de projetos nessa casa. E não creio vincular que a ARSAI será um prejuízo mútuo. Inclusive, eu sempre disse que o vice-governador é que deveria ser o governador, que não é uma crítica ao vice-governador, pelo contrário. A agência passa a depender de convênios ou instrumentos semelhantes para utilizar de pessoal e materiais da SEMAD, atrasando os procedimentos ao passo que o governador passa a se ocupar de tarefas estranhas que comprometem ou dificultam o exercício de importantes trabalhos que vêm sendo realizados nesse momento. Estou terminando. É muita coisa, o projeto é grande, complexo, e a gente aqui vem alertar para que as pessoas estejam atentas, porque em tempos de pandemia, vou usar a expressão do antiministro, parece que colocam as pessoas que odeiam as suas pastas. A gente tem um ministro da Educação que detesta a educação, um ministro de Meio Ambiente que não gosta do meio ambiente. Parece que estão aproveitando a pandemia para passar a boiada, mas não vão passar impunemente. Infiscalidade da ARSAI. Atualmente, a ARSAI, Autarquia Especial Estadual, possui autonomia administrativa, possui autonomia financeira, técnica, patrimonial e estabilidade parcial dos mandatos. A proposta visa garantir a ausência de tutela ou de subordinação hierárquica, autonomia funcional, autonomia decisória, autonomia administrativa e financeira, investidura a termo de seus dirigentes e estabilidade durante os mandatos. A Constituição Federal de 88 garantiu autonomia funcional exclusivamente ao Ministério Público, conforme artigo 127, parágrafo 2º. A pergunta que faço é a seguinte: no chamado Estado Democrático de Direito, é possível uma agência reguladora possuir autonomia funcional? Estamos diante de uma aberração jurídica aqui, constitucional. Pela Lei Federal 13.848/2019, que faz parte do Projeto Nacional de Desestatização, desavidamente aprovado pelo Congresso Nacional, pode, mas está sob júdice. Ocorre, senhores e senhoras, deputados e deputadas, que essa foi uma opção da União, e não necessariamente deve ser uma opção do Estado de Minas. Em outras palavras, o que estamos aqui debatendo, discutindo, é que nós podemos levar a criação de uma diretoria que terá superpoderes e não prestará contas a ninguém. Não possui controle, não possuirá controle hierárquico, típico do Estado de Direito. Pode se decidir de acordo com as suas próprias convicções. Seus atos não poderão ser controlados pelo Poder Executivo. Garante-se estabilidade dos mandatos, ou seja, o diretor da ARSAI passa a ser indemissível, um verdadeiro Highlander. Essa foi boa. Do serviço público. Ocorre que todos os que, de alguma maneira, que atuam na administração, são devedores de satisfação para a sociedade e, consequentemente, devedores de satisfação também ao parlamento. Highlander mostra a nossa idade, né, gente? Autonomia funcional é uma garantia que foi criada com o objetivo de impedir perseguição política ou pressão dos servidores, sobre servidores que eventualmente tenham de decidir contra os interesses do Estado. Como, por exemplo, o MP, quando ajuizar uma ação civil pública ou questiona a constitucionalidade da lei. No caso, a pergunta, mais uma pergunta: qual a atuação contra os interesses do Estado que a ARSAI pode promover? Como ficam eventuais decisões que possam ser prejudiciais à coletividade, aos cofres públicos do Estado? Quem vai controlar isso? Digo isso porque, mais uma vez, uso a expressão cheque em branco, ainda mais quando a diretoria, cujo mandato será estável.
Ora, aqui eu chamo a atenção para isso. O governador do estado pode sofrer um processo de impeachment, o deputado pode ter seu mandato cassado por quebra de decoro parlamentar, mas o direito de uma agência reguladora não pode ter seu mandato cassado? Olha a seriedade, deputado Roberto Andrade. Esse projeto, senhores e senhoras, visa uma coisa simples. Todas as decisões futuras envolvendo água, esgotamento sanitário, energia e gás, ainda que prejudiciais ao Estado, não poderão mais ser controladas e talvez sequer poderá a Assembleia Legislativa de Minas pedir providências, informações. Há uma diferença muito grande entre controle social que pode ser exercida pelo parlamento através dos instrumentos jurídicos, que lhe são conferidos constitucionalmente, e o patrocínio de interesses pessoais e patrimoniais de agentes políticos que indevidamente se utilizam do cargo. Nesse último caso, existem caminhos e meios para que se garanta uma atuação técnica da diretoria da ARSAI, desde que guarde estrita relação com o interesse público, que, nesse caso, deve ser a modicidade tarifária, já que, especialmente, os serviços de saneamento fazem parte de um direito fundamental. Estou terminando. Outra coisa é garantir a independência funcional, estabilidade de mandato, mesmo que, eventualmente, a agência possa tomar decisões mais benéficas ao mercado em prejuízo do cidadão comum. Vejamos, por exemplo, a atuação da ARSAI em relação no artigo 5º da proposta que altera os incisos do artigo 6º da Lei de 18.309. Artigo 7º. Estabelecer o regime tarifário de forma a garantir a modicidade das tarifas e o equilíbrio econômico-financeiro da prestação de serviços. Artigo 8º. Analisar os custos e o desempenho econômico-financeiro da prestação de serviços. Deputadas, deputados, nobres colegas, chamo a atenção para que observem esse projeto e que lá na frente não digam que não foram avisados. Muito obrigado.